Olá pessoal, sou Franca Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a produção do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu vou fazer uma contestação aos liberalzinhos de merda, né? Como o Rodrigo Constantini e outros aí, que afirmam que Bombavec, Ludwig von Mises, Hayek contestaram a mais-valia, tá? É, a mais-valia está na seção 3 do livro 1 do Capital, onde Marx afirma que a mais-valia nada mais é do que a apropriação a mais do que o trabalhador merecia ganhar, e o capitalista se apropria e por isso ele enriquece, o trabalhador sempre empobrece, tá? Isso se chama exploração, tá? Na verdade, Baumavec, ele não contesta, ele justifica. E aí como é que ele vai fazer a volta toda, né? Na verdade, a justificativa é, começa com Bobavec, que ele admite a mais-valia, ele sabe que existe, né? Essa justificativa é, né, da mais-valia que o empreendedor teria direito. Por quê? Porque ele poupa dinheiro, ele se arrisca e o trabalhador não, né? Então seria uma taxa de juros, uma exploração, né? E que seria normal, né? É, mas ele não admite a relativa. A absoluta é uma coisa, a mais-valia é relativa, é através do, da imposição de trabalho embutido em máquinas, né, que gera mais produção para o capitalista e que não entra nessa conta de bomba Beck. O capitalista é, o capitalista reduz. Vamos lá. Essa justificativa vem do risco que se mantém, pois despreza a mais-valia relativa. O capitalista reduz o gasto de produção. Ele não diferencia a mais-valia absoluta e relativa. A mais-valia relativa a absoluta é o processo de horas a mais que o capitalista não paga, e a relativa é a exploração através da maquinaria. Tá? Bomovec diz que o capitalista resolve poupar, né? Mas aí ele esquece que nem todos podem poupar. Né? Então, esse empreendimento que evitaria a mais-valia não pode acontecer porque nem todos têm condições de poupar. Tem gente que não tem condições nem de comer o mês todo. Né? Usa a poupança para empreender e o risco de falência do empreendedor poderia. O risco, ele perderia tudo que ele investiu. O trabalhador não corre esse risco porque ele gasta tudo que consome. Aliás, que ganha. Claro, porque ele ganha pouco. Né? Qual é o que Marx vai dizer nos manuscritos econômicos e filosóficos? Ele vai dizer que a luta de classes é óbvia. Né? De um lado, o capitalista quer pagar pouco, e de outro, o trabalhador quer ganhar um pouco mais. Está aí a luta. O empreendedor poupa. Por isso, para Bobavec, a exploração se torna moralmente válida. Né? Quer dizer, exploração, não existe exploração válida. Né? Aliás, a história do liberalismo né? John Locke, que é um dos idealizadores dos filósofos do contrato social, né? O liberal, né? Ele justificava a escravidão porque o negro era um ser inferior. Por isso ele tinha uma empresa que vendia escravo. Geralmente eles são assim. Né? O,
os liberais do século XIX justificaram o livre mercado, a venda de ópio para viciar chinês. E por aí vai. Portanto, a mais-valia seria os juros, lucro do empreendedor, né? Só que parte desigualmente. Porque, primeiro, né, para ser empreendedor, você não só tem que ganhar mais, ganhar bem para poder guardar, mas você tem que ter uma base social, cultural, né, que nem todos têm em igualdade. Né? A escola dá a preparação técnica, né? Aí a gente já entra na questão da meritocracia, a preparação cultural para a vida, a família dá. E a família que tem um poder, o poder do diploma, né, da transmissão de uma cultura maior, sai na frente do que a família que tem uma cultura menor. Não só na questão cultural, mas na questão financeira também. Porque o empreendedorismo, o banco vai pedir, né, garantias de pagamento. O pobre sempre vai sair por baixo. É bem grande essa refutação aqui. Vou ver se dá tempo de ler tudo, que eu tô meio cansado. Já para Bombavec, o trabalhador não assume o risco, pois tudo que ganha gasta. Claro. Por isso que ele não tem a oportunidade e por isso que ele não refutou a mais-valia e só justificou. Não tem como refutar a mais-valia, porque ele gasta tudo que ganha porque ele ganha pouco. Isso é mais-valia. Logo, a mais-valia seria os juros pela opção de poupar. Mas nem todos têm condições de poupar, porque sofrem da exploração da mais-valia permitida pela alienação imposta pelo fetiche e por outras questões, né, impostas ao trabalhador. Percebemos que Bombavec não refuta, mas tenta justificar. Justificar. Ele admite, ele não consegue combater. Ele não consegue provar cientificamente que a mais-valia não existe. Despreza que o trabalhador da época, em sua grande maioria, não tem condições para poupar, pois tem poucas condições para sobreviver. Engels vai dizer isso da situação da classe trabalhadora, que o trabalhador tinha 3 opções: ou morrer de fome, ou se suicidava, ou morrer de fome lentamente, se suicidava rapidamente, ou partia para o mundo do crime, porque a exploração era gigantesca e o Piketty confirma isso, que de lá para cá, né, nesse livro Capital de Piketty, né, as desigualdades sempre aumentaram, nunca diminuíram. Né? O que Adam Smith acreditava, né, que com o tempo, com o desenvolvimento do capital, as questões iriam entrar numa melhor igualdade social. Né? Lê do engano. E o empreendedor? Né? O empreendedorismo também é uma luta de titãs. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, o Abílio Diniz, que já foi o dono do Pão de Açúcar, que era o terceiro maior grupo de supermercado e hipermercado do mundo, né, se aliou ao Casino e quis dar um golpe no Casino, que é francês. Só que os franceses foram mais espertos e derrubaram ele. Ele tentou arrumar dinheiro do Banco Central, não conseguiu, né? E hoje ele é presidente do conselho. Mas ele perdeu o controle acionário do Grupo Pão de Açúcar. Né? Se gigantes comem gigantes, imagine, né, o pequeno. Né? Por exemplo, há relatos na Inglaterra que quando se instalou o neoliberalismo, né? Por exemplo, o cara tinha uma lojinha num bom ponto que passava bastante cliente, né? O grande empreendedor que fazia?
uma pesquisa de mercado, analisava custo, preço, gasto, produção, faturamento, é viável? É. Colocava uma loja em frente à do cara, né? Só que com preço, vendia ao preço de custo, né? Como ele tem dinheiro para capital de giro para segurar esse preço, o outro não tem, ele quebra rapidamente. E aí ele volta ao preço normal e tomou o ponto do cara, né? Então, o livre mercado é uma guerra de titãs, né? E não desenvolve mais porque a propriedade privada é uma grande contradição do neoliberalismo, né? Principalmente a propriedade privada das ideias. Né? Por exemplo, para mim ter quantos aplicativos de carro tem? Tem o Uber, tem o 99. Né? Para mim ter um outro aplicativo que tinha o Cabify, já não tem mais, por quê? Porque eles vão criando sistemáticas de proteção, né? E vão difundindo de uma forma que inviabiliza o outro, né? Por exemplo, para você hoje criar uma nova geração de computadores, você não pode passar pelo que já está construído, que detém propriedade privada de Bill Gates. Então você tem que dar a volta, tem que ser mais genial do que ele. Então a propriedade privada, né, da construção científica, ela impede o próprio avanço da humanidade. Ele também não leva em consideração, né, a capacidade de um ser empreender, né? Que é a cultura, o capital, o saber administrativo, né? A cultura, o capital, né? O banqueiro, quando olha para uma classe média, a possibilidade de sair financiamento para ele é muito maior do que a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora não tem condições de administrar empreendimento porque nunca administrou, ela sempre foi da força de trabalho. O Bombavec, a teoria de Bombavec considera que a maioria não tem condições, né? Então vão sempre ficar na mais-valia, né? A ideia é que todos já possuam conhecimento para empreender. Mas como? Se você não tem capacidade cultural, que uma minoria, né, da classe média, principalmente a reacionária, tem, né? Então, os pequenos e os médios, né, geralmente eles sofrem muita dificuldade porque o acesso ao crédito é muito mais alto, né, as exigências são muito maiores. O grande empreendedor que geralmente está certo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu coloquei no Twitter do Salim Matar, ele recebe do BNDES no mínimo 5 bilhões por ano para renovar a frota, né? E tem outros empresários do Brasil que recebem muito mais. O agronegócio, eles recebem 200 bilhões para financiamento da agricultura e geralmente dão calote, porque tem uma bancada muito grande que faz pressão ao governo. Ele despreza o acesso ao conhecimento, né? O acesso ao conhecimento é limitado, né? E geralmente esse conhecimento cultural é transmitido pela família. Quando aumenta, por exemplo, no sistema financeiro, o risco de calote, né? As exigências e os juros sobem, né? Dificulta muito a administração do negócio. Para vocês terem uma ideia, de 100 empreendimentos que abrem no Brasil, 90 não duram um ano, mas eles só mostram os 10 que deram certo.
constrói, na verdade, ele constrói uma tese voltada para a burguesia, né? Porque ela não ajuda em nada, nem a classe trabalhadora e também não ajuda a classe média, né? Então, ele não refuta, ele só justifica, né? O trabalhador, por exemplo, ele mesmo admite que não tem condições, porque não tem condições de financiar o capital, né? E aí, o neoliberalismo, quando ele se instala, ele tem uma prática que é quase que criminosa, que ele vai criando monopólios, né? Os monopólios vão engolindo as pequenas empresas, e no final, né, o liberalismo, quando ele atinge o ápice, né, ele cria uma pequena ilha de bilionários cercada de um oceano de pobres. Né? E eles fazem isso de que forma? Eles vão eliminando os concorrentes, né? Quem tem mais elimina. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, aqui onde eu moro, na Baixada Santista, né, tinha um grupo que tinha mais de 50 lojas chamado Grupo Peralta. Né? Quando a Abel Diniz viu a possibilidade de ganhar dinheiro, foi lá, pá, à vista, comprou o grupo. E depois ele perdeu dele. Né? É leão engolindo leão. E as coisas vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque nos anos 80, o Fordismo chegou, estagnou, né? E entrou a era da financiarização, né? A era do mercado, que só especula, não gera emprego, né? E coloca a classe trabalhadora numa situação de penúria. Ricardo Antunes escreve um livro, né? Adeus ao Trabalho, e escreve um outro também, A Classe Trabalhadora Proletarizada, né? Que foi pela exigência do mercado para quê? Para mais acúmulo de capital. Né? O Fordismo foi criado por Henry Ford. Qual era a ideia dele? Né? Ele defendia a ideia que ele pagasse o salário que fosse suficiente para o próprio funcionário dele ter o automóvel que ele produziu. Né? As teorias da escola austríaca, de Bombabeck, Ludwig von Mises, de Hayek, elas depois de 29 elas entraram no discreto, elas só voltaram a aparecer, né, com a crise do petróleo de 73, que Milton Friedman se aproveitou e empurrou na ditadura chilena, depois empurrou na conservadora Thatcher e depois Ronald Reagan. O resultado: o número de presos nos Estados Unidos subiu de 400 mil para 2 milhões e 200. Né? Hoje você, né, nos Estados Unidos, né, você tem até... aqui você pede para ligar para a ambulância para te socorrer. Lá eles não querem que a ambulância vá, porque a ambulância paga. Né? Nem um almoço lá é de graça. Né? Quando vem o livre mercado, vem o ataque sistemático, né, já vem há muitos anos, a classe trabalhadora começou com a terceirização da era Collor, né, e chegou aos dias de hoje sem direitos trabalhistas. Por quê? Porque eles vão entrar em contradições, como David Harvey diz. Porque ele... deixa eu ver isso daqui. Aqui. Qual é a contradição do neoliberalismo? Ele sufoca tanto o trabalhador que o trabalhador perde o poder aquisitivo para comprar. O mercado, como em 29, produz um excesso de produção que não dá vazão, né? O preço despenca, cai mais, cai abaixo do preço de produção, né? E aí as empresas começam a quebrar. Né? A The Economist diz que a última crise que o capitalismo suportou foi a de 2008. Porque uma crise global vai levar o povo a se rebelar.
E por fim, quando ele confirma, né, a necessidade de capital para empreender, ele já tá dizendo, né, que quem sofre da má-valia não tem dinheiro para isso. Tá? Então, Bomba Vec, nenhum deles, né? Às vezes eu acho que eles pegam muito das ideias de Marx para poder sacanear. Por exemplo, Karl Marx fala do exército de desempregados. Né? Mais tarde vai surgir Milton Friedman, né? O exército de desempregados é bom por quê? Porque o patrão tem mais liberdade para negociação, não quer a porta da rua serventia da casa. Né? E aí o cara acha que existe livre negociação? Que livre negociação, cara pálida? Se não houver união sindical, não tem aumento de salário. O empresário não dá. Vai lá pedir para tu ver se consegue. Ok? Foi minha participação. Até a próxima.